Olá, sou Maria Lima, atuo como psicoterapeuta e trabalho também com a PNL sistêmica. Hoje eu trouxe um assunto que eu considero muito importante para compartilhar com vocês. É sobre a depressão. Esse assunto está sendo muito difundido, é o mais comum dos transtornos psiquiátricos e por conta até das projeções aí nada animadoras que nós temos, né? Se nós formos considerar as estatísticas, os números, né, de casos de depressão tendem a aumentar, e também até pensando nos casos, nos pacientes que chegam na clínica para eu atender com esse quadro de depressão. Então eu preparei algumas informações que eu considero importante você saber sobre esse assunto. A primeira delas é que o que caracteriza realmente a depressão não é a tristeza como muito ouvimos, e sim a perda do prazer, a perda da alegria no dia a dia mesmo. As atividades que antes traziam para essa pessoa alegria, prazer, hoje não mais. Ou estar na presença de algumas pessoas, de amigos, que era extremamente prazeroso, alegre, divertido, hoje não é mais. Tá? Então essa é a característica central de quem tem depressão. A causa é multifatorial. Quando pensamos em causa da depressão, nós levamos em consideração uma série de fatores, não somente a situação adversa, que a situação adversa nós consideramos a situação gatilho, né? Foi a situação que acionou, disparou os sintomas da depressão na pessoa. Mas sim nós levamos em consideração o ambiente, a personalidade da pessoa, como essa pessoa lida com os desafios da vida, as crenças, regras muito rígidas que às vezes essa pessoa tem com ela, situações de vulnerabilidade, enfim. Há uma série de fatores que nós levamos em consideração e que nós analisamos. E todos esses fatores levam a pessoa a ter sintomas. E para que fique mais fácil para vocês identificarem no dia a dia, em vocês mesmos ou em pessoas próximas a vocês, quais são esses sintomas, eu vou falar de uma forma muito simples. Primeiro, vocês podem observar no comportamento da pessoa. A pessoa torna uma pessoa mais retraída, ela fica mais passiva. Na parte cognitiva, a pessoa esquece assim, onde estão alguns objetos, então começa a ter falha um pouco na memória, ela pode perder a atenção e a concentração mínima necessária para que ela possa desenvolver as atividades do dia a dia. A pessoa ela fica com um raciocínio mais lento, né? Ela passa a ter dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões, torna uma pessoa mais insegura, mais indecisa. No aspecto sintomas fisiológicos, ela ocorre perda de sono, ela pode ter excesso ou diminuição do apetite, ela tem fadiga, baixo interesse sexual. Na parte emocional, passa a ter sentimento de culpa, baixa autoestima e ansiedade, porque é comum também nos quadros de depressão a pessoa ter sintomas de ansiedade. E na parte motivacional, como eu falei, ela perde a alegria, o prazer nas pequenas coisas dos dias a dia, e nas grandes também ela acaba perdendo todo o entusiasmo, a alegria. Então vocês observando esses 5 sintomas, que a princípio podem ser até leves, já é um sinal de vocês buscarem um especialista, conversar e tirarem a dúvida. Outra informação importante é que a depressão existe 3 níveis. Nós consideramos no tratamento 3 níveis de depressão: leve, moderada e severa. E como saber, né, qual nível é? Para isso é necessário vocês buscarem a avaliação de um profissional especialista
que no caso é o terapeuta cognitivo-comportamental, nós temos condições, através de instrumentos, de inventários, de estar identificando qual nível está a sua depressão. E dependendo do nível, para cada nível existe um tratamento específico. Considerando a depressão como leve, nós indicamos apenas a psicoterapia cognitiva. Aliás, essa terapia ela é reconhecida e indicada pela classe médica, pelos psiquiatras e neurologistas, como a terapia mais eficaz nesses quadros de depressão e transtornos de ansiedade. E por quê? Por causa que existem estudos controlados desde a década de 50 que comprovam a eficácia dessa terapia. Inclusive na clínica é comum nós recebermos pacientes nesses quadros e eles vêm com o encaminhamento desses especialistas e muitos chegam até a escrever no encaminhamento terapia cognitiva comportamental. No caso, quando nós identificamos que a depressão ela é severa, nós indicamos para o psiquiatra, esse especialista irá fazer uma avaliação de qual medicação é a mais adequada no caso. E aí, o tratamento caminha junto, psicólogo e psiquiatra. Então, o paciente ele passa a ser acompanhado por esses dois especialistas. No caso da depressão moderada, já existe duas opções. Tanto podemos optar somente pela psicoterapia, como o encaminhamento para o psiquiatra. Vai depender muito do contexto em que o paciente está inserido, o ambiente em que ele está ali envolvido é um ambiente que vai facilitar a sua recuperação, a sua melhora, ou é um ambiente onde tem elementos que vai dificultar, com desafios muito grandes no momento para essa pessoa, ou se ela está com alguma doença física, nós temos que considerar essa condição médica, se há situações de vulnerabilidade, enfim, existe aí um conjunto de situações, onde nós analisamos para poder indicar o melhor tratamento nesse caso. E por quê? Por qual motivo em alguns quadros é necessário a medicação, o uso da medicação? Eu vou explicar de uma forma muito simples, muito resumida. As células do nosso cérebro são os neurônios. Os neurônios, eles se comunicam entre eles. E para que haja essa comunicação, é necessário estímulos químicos. Esses estímulos químicos nós chamamos de neurotransmissores. No caso de depressão, onde é necessária a medicação, não há uma produção do organismo suficiente de neurotransmissores, por isso a necessidade da medicação. A medicação ela vai atuar exatamente na produção desses neurotransmissores. Isso é muito importante para recuperar a parte cognitiva, para que possamos na psicoterapia fazer a reestruturação cognitiva, porque é essa reestruturação cognitiva que vai evitar com que o paciente tenha recaídas. Uma coisa importante de vocês compreenderem é que o remédio, somente a medicação, ela não tem o alcance de solucionar, de harmonizar aquela situação adversa que foi o gatilho para que você começasse a manifestar os sintomas da depressão. Ou seja, o remédio não tem um alcance de ir lá no seu trabalho e harmonizar aquele relacionamento difícil com seu chefe, com seu colega, ou a sua insatisfação profissional, ou de harmonizar um relacionamento difícil que você tem com um filho problemático, um relacionamento afetivo, enfim, são só alguns exemplos para que vocês compreendam. O remédio não tem esse alcance e na psicoterapia, através da reestruturação cognitiva, vocês vão compreender por qual motivo aquela situação foi a situação gatilho, vão criar recursos internos para que vocês possam administrar de forma mais saudável, que vocês não se agridam, não fiquem doentes, diante dos desafios da vida. Porque a vida é assim, sempre vai aparecer situações desafiantes para nós, não tem jeito, Então, se você não aprende a lidar com essas situações, no futuro pode aparecer outras situações e aí
torna de novo os sintomas da depressão, que é o que nós chamamos de recaídas. Então, para evitar isso, é por isso que é importante o tratamento caminhar junto, psicoterapia e o tratamento farmacológico. Outro benefício, vantagem que o paciente ganha fazendo a psicoterapia junto é que a dosagem da medicação prescrita pelo psiquiatra, ela pode ser reduzida, pode ser menor, e o tempo de tratamento farmacológico também pode ser menor. A nossa experiência clínica nos mostra que a psicoterapia, ela acelera a melhora dos sintomas que a pessoa tem e evita, no caso, as recaídas, certo? Outra informação muito importante que eu separei para passar para vocês é qual o perfil de pessoas que têm tendência a desenvolver em algum momento da vida sintomas de depressão. São pessoas que têm uma visão negativa de si. São pessoas muito autocríticas e com isso, sendo autocríticas, automaticamente elas acabam tendo uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Pessoas que têm uma visão negativa generalizada do mundo e uma visão negativa de futuro, uma total desesperança. Então essa tríade cognitiva que nós chamamos, visão negativa de si, visão negativa do mundo e visão negativa do futuro, faz com que essa pessoa tente, existe uma possibilidade maior de vir a desenvolver depressão. Então fica a dica, que nesses casos, trabalhe no preventivo, procure um profissional, converse, que aí vai evitar aí entrar realmente definitivamente aí numa depressão mesmo, ok? Eu passei para vocês como identificar esses primeiros sintomas, até porque esses primeiros sintomas, eles aparecem de uma forma leve, como eu falei. E sendo leve, vocês não vão perceber o impacto no dia a dia. Quer dizer, até percebem, mas vocês vão conseguir administrar, vai ter um desgaste de energia maior, mas vocês vão conseguir administrar, porque não vai haver uma improdutividade no trabalho, no seu rendimento do dia a dia, você vai conseguir manter uma vida social, porém, sempre com muito esforço, dando um a mais aí de energia para que as pessoas não percebam e que vocês não caiam o rendimento nem a socialização. Porém, esses sintomas no início, não tratados, o que acontece? Eles podem evoluir, a ponto até da pessoa querer tirar a própria vida. E aí, no caso, o tratamento é feito somente com a pessoa internada. A depressão, infelizmente, é um transtorno psiquiátrico que incapacita a pessoa. Então, antes que a pessoa chegue nesse estágio, busque antes a ajuda de um profissional especializado, que no caso é o terapeuta cognitivo-comportamental ou o psiquiatra. Quando nós agimos no preventivo, é bem melhor e o tratamento é muito mais rápido e fica, não sofre tanto, O período é mais rápido, então não há tanto sofrimento assim. Bom, eu espero que eu tenha passado as informações que eu considero necessário, ter conscientizado vocês da importância de estar detectando esses sintomas no início. Quem gostou, compartilhe. Vocês compartilhando, vocês vão estar me ajudando a trabalhar no preventivo, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo, que o tema vai ser sobre ansiedade.